Partiu pensar. Partiu pensar. Por instantes de plenitude, potência e luz. Senhoras e senhores, estamos no ar. Esse é o meu, seu, o nosso #Partiu Pensar. Porque hoje é terça-feira e terça-feira é dia de aprender a pensar diferente. A gente diz diferente porque não há certeza nenhuma a respeito do que é melhor e do que é pior. Para cravar que é melhor, teria que haver uma certeza sobre o pensamento ideal. E o pensamento ideal alguns atribuem a Deus e esse nos escapa. Portanto, limitemo-nos a dizer pensar diferente. E quem sabe isso possa ajudar a problematizar as mesmices dos caminhos da mente. #Partiu Pensar, que de semanas pra cá tá apresentando gente que trabalha diferente. Gente que faz do seu trabalho uma arte. Gente que, na hora de trabalhar, se preocupa para além das compensações que recebe. Gente que põe no trabalho esmero tal que faz do procedimento uma razão de viver. Nós falamos do Marcelo Lunetier. E, aliás, o Marcelo está eufórico com o número de pessoas que entrou no site, que se interessou pelo trabalho dele, e ele está realmente encantado com a possibilidade de nos acolher. Falamos da Mazé, a Mazé que, como eu disse a vocês, numa história de vida fantástica, hoje tem lá uma legião de colaboradores fazendo da gastronomia mais interiorana os doces mais lindos, aqueles que a gente chamava antes de caseiros, mas que agora são espetaculares, dotados de uma chancela de carinho e esmero estético incríveis, né? Mas hoje nós vamos falar de um artista que trabalha com a praxis, ou seja, um artista que presta serviço. E aí, então, o grau de abstração sobe, porque você não pode levar para casa. Presta serviço e é advogado. Aí, então, você vai à loucura. Você vai à loucura porque, quando você ouve a palavra advogado, é muito comum que você pense em alguém que lute pelos interesses do seu cliente, claro que luta, mas que também pensa demais nos próprios, né, no quanto vai ganhar com aquilo, etc. E nós estamos falando de alguém que realmente se apoquenta com as pessoas que confiam nele e nela, porque é um casal que trabalha junto, é um casal que saiu de Vitória da Conquista, no interior da Bahia, região que, diferentemente, eu acho, de quase todas as outras regiões da Bahia, é região mais fria, menos encalorada, região de uma geografia diferente, no território baiano, Vitória da Conquista, onde eu já estive palestrando. E esse casal saiu, depois de formado em Direito, e foi tentar a vida em Portugal. E quando você emigra, né? Você é imigrante, você, independentemente, eu acho, dos recursos que possa ter, passa por perrengues incríveis. E com eles, imagina, estudantes recém-formados, sem ainda um trabalho definido e tal. Não foi diferente. Passaram por todas as dificuldades burocráticas próprias de quem sai do seu país e vai tentar a vida em outro lugar. Em Portugal tem muito brasileiro e, portanto, muitos são os que acolhem com fidalguia os brasileiros, por entender porque os brasileiros são irmãos dos portugueses e são bacanas e podem contribuir, enriquecer a sociedade portuguesa, rejuvenescer a sociedade portuguesa, ajudar a pagar os impostos, prestar serviços que nem sempre os portugueses estão aptos ou interessados em executar, e muita gente é assim. Mas muita gente entende que a presença dos brasileiros em Portugal é quase que uma invasão, uma colonização às avessas, uma pilhagem.
E aí, claro, nesse olhar híbrido, mesclado, confuso, a gente acaba, os imigrantes brasileiros em Portugal acabam sendo tratados de maneira muito heterogênea pelas pessoas locais. E não está excluída a chance de algum desconforto xenófobo, né? Desrespeitoso porque preconceituoso, estereotipado, racista, sectário, depreciativo, eurocêntrico. E aí, esse casal, eu já dou o nome D'Artagnan e Jéssica, esse casal resolveu usar as armas que aprenderam na Faculdade de Direito para ajudar os brasileiros a enfrentar os problemas pelos quais eles também tinham passado. Aí montaram um escritório para atender esses brasileiros e, de maneira muito astuciosa, montaram esse escritório fisicamente ao lado do consulado brasileiro no Porto, cidade do Porto, norte de Portugal. E por que eu digo que são artistas? Porque realmente e de verdade a compensação econômica é quase que irrelevante no processo. Porque o que importa é resolver o problema. E quando o problema não é resolvido, a contento, há tristeza. Mesmo que a compensação econômica tenha vindo, de alguma forma, existe uma insatisfação, uma inconformidade com não ter podido ajudar. E aí, claro, os brasileiros se apresentam, são acolhidos em fila, em grandes conglomerados de clientes que se multiplicam, mas também os portugueses que se relacionam com os brasileiros, né? Brasileiros que querem casar em Portugal, brasileiras que querem casar em Portugal, que querem residir em Portugal com portugueses, etc. Então, há, no final das contas, gente de todo lado pedindo socorro. São artistas não pelo que fazem, porque tudo pode ser arte, mas são artistas pelo espírito que imprimem ao próprio trabalho, pelo fato de trabalharem e deixarem o dinheiro entrar por outro canto. Depois dando para pagar as contas, eles vão seguindo em frente, mas toda a conversa que os ocupa de segunda a domingo, toda a conversa tem a ver com histórias pitorescas, de dificuldades pitorescas de gente como a gente, que longe de casa acabou apanhando muito, acabou sofrendo muito e estava precisando de alguém que os amparasse. Então tá feito aí. Se você procurar Emigra Brasil na internet, aqui não é um espaço comercial, então você vai fazer esse sacrifíciozinho de achar. Não vou facilitar o seu trabalho, não. Mas procura Emigra Brasil na internet. Se ajudar, a sede é mesmo na cidade do Porto, não é? Avenida de França. Aí você vai procurar lá o D'Artagnan e a Jéssica e eu tenho por eles um respeito imenso e pelo trabalho deles uma notável admiração. Bom, nosso esquema hoje é falar dos pitagóricos. A primeira coisa que chama atenção é sempre aquela conversinha de historiador da filosofia que diz: não há certeza se Pitágoras existiu ou não como uma pessoa, então vamos considerar a escola dos pitagóricos. Bom, mas eles então que expliquem por que a escola chama assim. Porque se Pitágoras não existiu, por que a escola chamaria pitagórica? Bom, então, né, não encontrei resposta. Aí eles mesmos dizem, Pitágoras nasceu na ilha de Samos. Peraí. Primeiro dizem que não sabe se existiu, depois já tem dia, hora, local, maternidade, nome do pai, nome da mãe, nome não sei o quê. É muito difícil de entender como é que esses caras apresentam a coisa. Porque, se você tem o lugar onde o cara nasceu, ele deve ter existido. Não é possível. Então, eu não consigo entender, né? E aí eu me junto a você, que também, junto comigo, espero que também fique um pouco perplexo com essa situação. Eu estou falando porque, se você pegar qualquer livro sério de história do pensamento, você vai se deparar com esse começo, que é um começo, no mínimo, curioso. Não sabemos se Pitágoras existiu enquanto pessoa, etc. e tal. Bom, mas aí a mesma pessoa continua, nasceu na ilha de Samos, e a ilha de Samos, você sabe, é interessante, porque ela é muito próxima lá da costa turca. Ela é uma ilha próxima da costa turca, onde estão Mileto, né, Éfeso, etc. Então, é bacana porque, no final das contas, Pitágoras também teria vindo do mesmo lugar
que Tales, Anaximandro e Anaxímenes, que nós tratamos até agora. Só que Pitágoras teria arrumado confusão com o governante da ilha de Samos. Não interessa, tem possibilidade de abrir um parênteses aqui para falar desse governante, mas não vem ao caso, não é o nosso foco. Ele arrumou confusão, então ele resolveu viajar. A gente presume, então, que ele decidiu viajar por conta própria. Algum recurso ele devia ter para fazer isso, então ele teria ido ao Oriente, ele teria ido ao Egito, ele teria, se instruído muito nessas viagens e tal. Ele acabou decidindo morar em Crotone, que é na Itália, né? Na atual Itália. Na época Grécia, na época Magna Grécia. A Grécia, ela vinha desde a Itália, passava pelo que é a Grécia hoje e ia até a Turquia, na costa da Turquia. Então, era tudo Grécia. Então, Pitágoras não saiu da Grécia, mas, na verdade, ele deixou a Turquia para ir morar na Itália, propriamente, né, de hoje. Bom, e Pitágoras, então, ali monta uma instituição. Olha, aqui eu queria fazer uma observação. Quando a gente fala de escola de Mileto, Tales, Anaximandro e Anaxímenes, na verdade, a palavra escola aí é para indicar que eram 3 caras que se conheceram, um foi meio professor do outro, e que diziam coisas que não eram a mesma coisa, claro, mas tinham uma preocupação comum. Mas não tinha, além disso, nada de escola, né? Não pense você que tinha sala de aula, lousa, matrícula, biblioteca, almoxarifado, cantina, nada disso. Só mesmo esses 3 grandes pensadores e talvez alguns alunos que com eles discutissem, mas que não entraram para a história. No caso de Pitágoras e dos pitagóricos, que é a segunda escola da nossa sequência, no caso de Pitágoras e dos pitagóricos, é um pouco diferente, porque houve uma institucionalização no processo de produção do pensamento. O que isso significa? Que os pitagóricos eram infinitamente mais organizados, né, enquanto instituição. Ou seja, ali sim, de novo, talvez não tivesse sala de aula, lousa, etc., mas havia um local, havia uma sequência de cursos a fazer, havia uma hierarquia a respeitar e, portanto, cada indivíduo que integrava a escola dos pitagóricos tinha um estatuto próprio. Então, se você imaginar, no nosso caso, nós temos aluno de graduação. E dentro do aluno de graduação você tem o calouro do primeiro ano, né? O aluno do segundo ano, do terceiro, do quarto. Se for curso de 5 anos, o aluno do 5º ano. Depois você tem especialização. Aí você tem mestrado, que já começa a produzir conhecimento. Você tem o orientador do mestrado, o coordenador do mestrado, você tem o doutorado, etc. Pois a escola pitagórica lembrava mais algo desse tipo, de tal maneira que Pitágoras, que a gente não sabe se existe, mas nasceu na ilha de Samos, com pai e mãe conhecido e não sei o que, não sei lá, ele só dava aula para outros professores. Tá? Não tinha, assim, acesso a Pitágoras muito fácil, não. Tá? Esses professores, por sua vez, davam aula para professores de segundo nível. Esses professores de segundo nível tinham seus assistentes e davam aula para os alunos, que iam pouco a pouco se tornando professores e dando aula para novos alunos. Então você percebe que aí havia um esquema muito mais institucionalizado. Outra curiosidade, e essa é uma curiosidade mesmo interessante de mencionar. O cara que estava num nível mais avançado, ele estava proibido de comentar sobre os saberes desse nível mais avançado com alunos de nível menos avançado. Então, vamos imaginar, você, por exemplo, poderia me dizer a mesma coisa, você vai fazer um curso de graduação em matemática, se você está no primeiro ano, o cara do primeiro ano, ele não vai se meter a aprender o que o cara do 4º ano está aprendendo. Sim, talvez não vá. Ele não está proibido de fazer, né? E o cara do 4º ano não está proibido de comentar sobre o que ele está aprendendo. Ali não. Ali era uma questão de norma. Se houvesse transgressão, havia expulsão sumária da escola. Então, se eu sou nível 4 e você é nível 3, eu só converso sobre as coisas que eu estou mexendo com gente do nível 4. Né? Eu posso até conversar com alguém do nível 3, mas não será sobre aquele saber específico.
Então havia uma íntima relação entre saber, prestígio social dentro da escola, hierarquia, né, e autoridade. Então, eu mesmo devo dizer a vocês que quando eu fazia graduação, eu tinha uma colega que pertencia a uma escola. Era uma escola filosófica mesmo, era uma escola de pensamento, era uma escola de ensinar a viver. E ela era organizada sob os moldes da escola pitagórica. Ou seja, você tinha um crachá com o seu nível. E isso permitia as pessoas saberem com quem elas podiam falar certas coisas e não podiam falar outras coisas. E a gente ouvia, dizer, isso eu só vou aprender no nível 5 ou no nível 6, etc, etc. Então, isso aí é consequência da influência da escola pitagórica, onde existe uma certeza de que o amadurecimento intelectual é condição para lidar com certos saberes. Bom, dito isso, o que a gente pode deduzir daí? Tal como no caso da escola da minha amiga da graduação, né? Havia um líder carismático todo-poderoso e esse líder carismático todo-poderoso, a ele se atribuíam façanhas e feitos extraordinários. Portanto, a fronteira entre a filosofia e a religião acaba se borrando um pouco, né? Pitágoras era, para os pitagóricos, um símbolo de alguém capaz de coisas extraordinárias, sobrenaturais, alguém de uma sabedoria infinita, etc. E quando essa minha amiga falava do fundador da escola, ela se referia a ele com dizeres semelhantes a esses de se tratar de uma pessoa absolutamente iluminada e espiritualmente fora da curva, acima da média e assim por diante. Então, é disso que se trata. Muito bem, Pitágoras era, portanto, respeitado, estudado, mas era também venerado, né? Como se fosse um deus mesmo, né? Tanto é verdade que se dizia que ele poderia ter realizado milagres, né? E que estivesse em condições de conversar com os próprios deuses, com os deuses eles mesmos, né? Então, acho que por aí você entende um pouco a pegada de como funcionava do ponto de vista institucional essa história. Então, a gente poderia imaginar que em Crotone, mesmo a influência dos pitagóricos foi muito além, né? Deixando claro, Platão fala de Pitágoras, Aristóteles fala de Pitágoras e tal. Havia uma influência muito grande. A gente fala de Pitágoras até hoje, então é claro que a influência da escola foi muito maior, mas havia assim, eu sou da escola pitagórica. Então, havia sei lá, sabe dessas escolas inglesas que tem uniforme, usa gravatinha e todo mundo sabe que aquele menino é aluno da escola tal, tamanha importância que tem a escola naquele lugar. Mais ou menos assim, a Universidade de Oxford em Oxford, né? Por que a cidade de Oxford é conhecida no mundo? Por causa da Universidade de Oxford. Se não tivesse a Universidade de Oxford, Oxford seria uma cidade irrelevante, como quase todas do interior da Inglaterra, né? Cambridge é a mesma coisa. Por que você ouviu falar em Cambridge? Por causa da Universidade de Cambridge. E por que não dizer outras, né? Tantas outras que a universidade é a cidade. Então, com Crotone, eu suponho fosse parecido. Eu sou da escola pitagórica e isso devia ter uma relevância social espetacular. O que é que se ensinava dentro da escola pitagórica? Bom, claro que meio que de tudo, tá? Mas havia, digamos, um jeito de pensar, né? Um jeito próprio de pensar. Nós poderíamos até sugerir que havia uma espécie de um paradigma, né? Um modelo de pensamento, um modelo de interpretação das coisas do mundo, um modelo de interpretação das pessoas, um modelo de interpretação das relações entre as pessoas, um modelo... E o que estava por trás desse modelo? E por trás desse modelo havia um primeiro item, que é o mais importante de todos, que é o conhecimento da matemática. A matemática, para os pitagóricos, é uma disciplina de importância maior, né?
Tanto é verdade que os pitagóricos, com certeza, são os primeiros na história do pensamento ocidental. E quando eu insisto em pensamento ocidental, é apenas porque eu não tenho a menor ideia do que acontecia no Oriente. Os primeiros na história do pensamento ocidental a fazer da matemática um saber respeitado, né? Um saber de primeiro nível, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Por que os pitagóricos deram à matemática uma dignidade que ela não tinha antes no Ocidente? Os egípcios eram bons em matemática. Então, tem muita gente que diz que Pitágoras deve ter ficado muito tempo no Egito porque ele deve ter aprendido muita coisa lá. Ótimo. Mas tem uma diferença entre a matemática para os egípcios e a matemática feita pelos pitagóricos. E qual é a diferença? É que a matemática feita pelos egípcios era instrumento para resolver problemas práticos. Vamos lá. O Nilo sobe. Aí, quando o Nilo sobe, ele invade as propriedades rurais das cercanias ali, né? Das margens. Quando ele reflui, a maré volta, borram-se as fronteiras. Ninguém mais sabe o que é de quem em termos de terreno. Então, os egípcios usavam a matemática para demarcar os terrenos e as propriedades. Então, veja, a matemática é um instrumento para resolver problemas, e são problemas particulares, singulares. Problema de João com Pedro, problema de Joaquim com José, problema concreto, que no dia tal tiveram uma dúvida a respeito de um direito, de um interesse, e aí a matemática veio para resolver isso. Então, o que acontece agora com os pitagóricos? É que a matemática passa a existir, talvez ela continue resolvendo problemas práticos, mas ela passa a existir, sobretudo, por ela própria, né? É a matemática pela matemática. E a razão de fazer matemática é a identificação de leis matemáticas, independentemente da existência de problemas concretos a resolver. Você entendeu a diferença? Quer dizer, é mais ou menos o que acontece quando você vai para a escola. Na escola, você aprende logaritmo, você aprende potenciação, você aprende a resolver uma derivada, você aprende até a somar derivadas, você aprende um monte de coisa. E você não resolve problema concreto nenhum que existe. Aliás, nenhum mesmo. Você estuda derivada pela derivada e acabou, né? Então, esse jeito de pensar a matemática pela matemática, ou se você preferir, esse jeito de pensar a matemática como modo de busca da verdade e não como meio de resolver os interesses de uns e de outros, isso é responsabilidade dos pitagóricos no Ocidente. Foram os primeiros a fazer isso. Os primeiros a criar a matemática não só como um conjunto de mecanismos práticos, né, para fazer cálculos, mas também para individuar leis, regras e protocolos que fazem dessa matemática uma ciência a ser estudada por ela própria. Ok? Naturalmente que você deverá estar esperando eu dizer, então eu vou dizer agora mesmo, né? Pitágoras é considerado ao longo dos últimos séculos como o autor do famoso Teorema de Pitágoras. E eu termino aqui lembrando a você que o Teorema de Pitágoras é um teorema que permite encontrar os lados de um triângulo retângulo. E o que é um triângulo retângulo? É um triângulo em que um dos ângulos é um ângulo reto, isto é, de 90 graus. O Teorema de Pitágoras não funciona para qualquer triângulo, apenas para um triângulo retângulo. Ângulo de 90 graus é exigido. E qual é o teorema? Num triângulo retângulo, é a extensão, né, da hipotenusa, que é o lado maior do triângulo e que é também o lado oposto ao ângulo reto, né? O quadrado dessa hipotenusa corresponde à soma dos quadrados dos outros dois lados, chamados de catetos. Ora, é preciso lembrar que quando eu digo que o quadrado de uma coisa, eu estou dizendo que é isto vezes ele mesmo. Então, para traduzir isso de maneira mais explícita para você, o lado maior do triângulo multiplicado por ele mesmo é igual à soma dos dois outros lados multiplicados por ele mesmo. Então você deve, no ensino fundamental,
você deve ter encontrado problemas de prova com essas características. Resolva segundo o teorema de Pitágoras. Dado um triângulo retângulo ABC, em que AC é a hipotenusa de valor tal e BC é o cateto menor de valor tal, qual, né, a extensão do cateto AC? E você teve que botar lá AC ao quadrado, ou se você preferir, x ao quadrado é igual os outros dois ao quadrado. Aí você pegou o tamanho da hipotenusa, multiplicou por ela mesma. Se for 4, vai a 16, né? Aí você pegou o outro cateto, né? Se for 2, vai a 4. E aí você chegou finalmente no valor do quadrado do cateto que você busca. E aí, como ela não perguntou qual é o valor do quadrado, mas sim o valor do lado, você teve que fazer a raiz quadrada do número da somatória dos outros dois lados. Então, tá aí. Você imagina, graças a Pitágoras, isso é uma verdade matemática que impera até hoje. Agora, eu queria dizer uma coisa antes de desligar, que é de subir pelas paredes. E é isso que deve te intrigar, você que está me ouvindo, você que está acompanhando isso aqui do lado dos seus filhos, do marido, da esposa. Em épocas de Pitágoras, que viveu ali em torno de 500 a.C., não havia algarismo. Não havia algarismo. Sabe esse algarismo? Que você põe um trequinho, um postinho assim, com outro miudinho pendurado? Sabe o 2, que parece uma orelha? A gente faz assim. Sabe o 3, que parece duas barriguinhas? Sabe o 4, que parece um... Então não havia isso. Não havia o algarismo indo-arábico, tampouco o algarismo romano. Aí você olha e diz, epa, mas então, se não tinha algarismo, como? Como que ele fazia? Os nossos números eram representados por pontos. Então, 1 é um ponto. 2 são 2 pontos e, portanto, uma reta que liga os 2 pontos. 3 são 3 pontos e, portanto, um triângulo. 4 são 3 pontos e um quarto deslocado no espaço fazendo uma pirâmide. 5 é um pentágono e assim por diante. Portanto, quando você pensa em número para Pitágoras, você pensa em figura geométrica. Aí você olha e diz, como você pode saber que o quadrado... Saber não, descobrir que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos sem algarismo. Pois é, meu amigo. É isso que te coloca no seu lugar. Você que se julga alguma coisa, você que um dia foi elogiado pela sua avó, que foi considerado o queridinho da professora, o chuchu da professora, você que um dia tirou 10 porque decorou as afluentes da margem esquerda do rio Amazonas, você que, então, procura ter uma noção do que significa num tempo que não tinha papel, não tinha lápis, não tinha caneta e não tinha algarismo, como você pode descobrir que o quadrado do lado maior do triângulo com um ângulo reto corresponde à soma dos quadrados dos dois outros lados. Porque não tem x ao quadrado, sabe por quê? Porque não tem o 2. O 2 do x ao quadrado não existia ainda. E aí, então, é de subir pelas paredes. Por outro lado, quando Pitágoras diz que o arquê do universo, o fundamento do universo, a estrutura do universo são os números, fica mais fácil de entender. Porque se você diz são os números e você lembra de 1, 2, 3 com o algarismo, fica estranho. Mas na hora que você entende que Pitágoras, quando pensava em número, pensava em figura geométrica, aí fica mais fácil de entender que, de fato, no universo, tudo tem uma certa estrutura geométrica e tudo funciona segundo leis que a geometria e a matemática, segundo ele, podem explicar. Era isso por hoje. Olha, um grande abraço. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Lembre-se que você já passou por tudo isso e não aprendeu nada. Essa é a sua última chance. Portanto, não desista, porque se o cara descobriu sem números o teorema de Pitágoras e ele tinha mais ou menos a mesma quantidade de neurônios que você tem, é sinal que você pode chegar também mais longe. Beleza? Beijo grande. Valeu!
Este conteúdo foi trazido até você pelo Espaço Ética, a assessoria oficial do Clóvis de Barros. Para mais informações sobre cursos, livros e palestras, acesse clovisdebarros.com.br e siga o professor nas redes sociais.